A sua autoimagem, ela sempre vai determinar os seus resultados. Ou seja, a maneira que você se enxerga, ela é determinante para aquilo que você vai manifestar na sua vida. Isso a gente já falou aqui algumas outras vezes, mas eu quero trazer de uma forma mais profunda, porém rápida e fácil de entendimento. Se eu me vejo de fato como uma pessoa escassa, se eu acho que eu não tenho, por exemplo, a habilidade de fazer dinheiro, de gerar mais riqueza, eu serei uma pessoa sempre escassa. Eu sempre vou ter escassez na minha vida. Isso é independente do valor que você ganha. Por quê? Porque tem pessoas que ganham um valor alto, que a gente considera alto, mas elas continuam escassas. Por quê? Porque independente do valor que chega para ela, ela dá um jeito de se desfazer do dinheiro. Isso é um comportamento que vem da autoimagem dela. Uma pessoa que ela tem uma crença de rejeição, de abandono, né, de desamor, ela sempre vai achar que ela merece ser, gente, isso de forma inconsciente, não é racional. Ela sempre vai achar que ela merece ser abandonada. Sabe aquela famosa pessoa com o dedo podre? Ela só escolhe o errado? Ela escolhe ali de forma inconsciente aquilo que a cabeça dela enxerga como familiar. E as nossas crenças, elas são responsáveis por isso, porque a gente já falou aqui, como se fossem lentes. Então a gente enxerga o mundo a partir daquela lente, a partir daquela crença, e isso impacta nos nossos comportamentos, no nosso comportamento de compra, quando a gente está falando do financeiro, no nosso comportamento com as pessoas, na forma que a gente atrai, que é atrair as pessoas, como a gente lida com os nossos relacionamentos. Então, tudo começa no mental, de fato, porque a imagem mental que você tem de você vai determinar como você vai se comportar. Então, bom, tem um set point negativo, eu sempre vou para o negativo, eu sempre volto para o zero. Eu posso ganhar R$1 milhão e em uma semana eu volto para o zero. Por quê? Porque a sua cabeça ela criou um padrão de comportamento para te levar para o padrão familiar, para a sua cabeça, de acordo com as suas crenças. Pode parecer confuso, de fato, quando a gente fala assim, parece mesmo um pouco confuso. Mas por quê? Porque a gente ainda não tem a consciência da visão que a gente tem de nós mesmos. Às vezes a gente entra nesse papel de vitimismo por conta da nossa história, né, daquilo que a gente passou, e a gente começa a se achar a coitadinha, a gente começa a se achar que tá todo mundo contra nós, e a gente entra nesse personagem. Você tá entendendo? É uma coisa alimentando outra. Então, como se desfazer dos padrões disfuncionais que eu tenho hoje na minha vida? Ajustando a sua autoimagem, ajustando a imagem mental que você tem de você mesmo. Uma pessoa que tem um set point negativo, uma pessoa que sempre volta para o zero ali na área financeira, ela tem um problema de escassez, ela tem uma crença de escassez. E essa crença de escassez, ela sempre volta para o padrão que está acostumado, que é o zero, porque ela está há muito tempo nesse zero. Então, às vezes a pessoa fica ali, porque eu ganho 1.000, mas eu quero ganhar 5.000, eu quero ganhar 5.000, eu quero ganhar 5.000. E aí começa a ganhar 5.000 e o padrão, né, o comportamento de compra dela começa a ser mais impulsivo do que era. O padrão de comportamento ali de compra dela continua o mesmo da época que ela ganhava 1.000 e estava endividada. E aí o que ela faz? Ela só aumenta as dívidas dela de acordo com a quantidade de dinheiro que ela está ganhando, e ela não consegue gerar mais dinheiro. Então vamos lá, o set point não é o valor que você ganha, o set point é o valor que sobra depois que você arca com as suas responsabilidades. Então eu ganho 5.000 e eu tenho 4.000 aí que eu gasto quase todo mês, e aí me sobra sempre R$1.000. Então o meu set point é R$1.000. A pergunta que você precisa se fazer é: como eu posso aumentar esse set point? Não, eu não sou contra a guardar dinheiro não, tá? Mas
Quando você não muda o seu set point, quando você não muda ali o seu comportamento que te leva para esse set point, a gente está falando aqui de um set point de R$1.000, mas poderia ser negativo. Eu ganho 5, mas eu gasto 6. E aí eu sempre entro no especial, eu sempre faço alguma coisa e eu sempre fico ali negativa. Pode ser 0, poxa, eu ganho 5.000, mas eu sempre eu volto pro 0, eu consigo gastar todo o meu dinheiro. E às vezes a pessoa ela nem lembra como que ela gastou. Ela vai gastando, quando ela vê que ela tá sem o dinheiro ali, ela, meu Deus, como que eu fui? Alguém me sabotou. Mas não, você mesma se sabotou através dos seus comportamentos. E os seus comportamentos estão sempre ligados à sua crença. E aí a pessoa ela fica às vezes numa esperança de, eu ganho 1.000, é por isso. E aí ela vai começar a ganhar mais, mas o padrão dela de escassez, o padrão dela que já é negativo, faz com que ela tenha comportamentos disfuncionais para gastar aquele dinheiro, independente do quanto que ela gastou. Por isso que a gente tem muitas histórias de pessoas até que ganharam na loteria e às vezes assim, em tempo recorde, volta para um padrão negativo que estava antes. A pessoa era endividada, ganhou na loteria não sei quantos milhões, e aí em poucos meses ela já estava endividada de novo. Por quê? Porque deu dinheiro para um, deu dinheiro para o outro, doou para a igreja e ela se desfaz, ela dá um jeito de se desfazer daquele dinheiro. Por quê? Porque mentalmente ela pode ter ali uma crença que ela não se sinta merecedora daquele dinheiro. E isso às vezes parece loucura pra gente, mas acontece mais do que a gente imagina, tá? As pessoas elas não se sentem merecedoras das coisas boas que acontecem com elas na vida e elas voltam para o padrão ruim, elas voltam para o padrão 0, elas voltam para um padrão de traição no relacionamento, elas voltam para o padrão de sempre escolher o errado, elas voltam para o padrão de ter que fazer empréstimo, elas sempre voltam para esse padrão porque elas não se sentem merecedoras. Então, vocês entendem? A pessoa não se sente merecedora. Algo na identidade dela que está desajustada e faz com que ela tenha comportamentos para ela voltar para o padrão que ela já estava acostumada. Que é um padrão ruim. A gente entende racionalmente que é ruim. Às vezes até a pessoa, gente, eu não consigo sair desse furdunço, desse salseiro que é a minha vida. Ela não consegue, porque é algo internalizado. Nós temos, de fato, o nosso cérebro, ele trabalha assim, com o piloto automático. É normal. Então, como a gente muda esse padrão negativo para um padrão positivo, onde eu tenho dinheiro guardado, eu tenho um set point positivo e cada mês eu aumento esse set point. Por quê? Porque eu estou sempre numa crescente. O meu padrão é um padrão crescente. Como que a gente faz isso? Olhando para sua identidade, olhando para você, como você se enxerga. Você se enxerga de fato? Eu não estou falando de forma racional, lá dentro, no seu interior. Você se enxerga de fato como uma vencedora? Um exercício que eu passo para as minhas mentoradas é observe. E, gente, demanda uma energia. A gente se olhar, a gente precisa se olhar, a gente precisa realmente se questionar, a gente precisa olhar mesmo os nossos comportamentos, as conversas internas que a gente tem com nós mesmos, sabe? Poxa, como é que eu falo de mim quando eu erro? É burra, é isso, é aquilo, fiz de novo porque eu não aprendo, que não sei o quê. Eu fico falando coisas negativas o tempo todo para mim. Eu me coloco, eu me subestimo, eu sempre acho que tá todo mundo na minha frente e eu sempre tô atrás de todo mundo. Você tá entendendo? Quando você para se observar, você começa a prestar atenção nas suas conversas internas. O que você fala de você mesmo, o que você fala da sua vida. Essas falas, principalmente, né? Quando você começa ali a perceber, você começa a notar, poxa, eu falo muito negativo de mim mesmo, eu sempre me coloco para baixo. Essas falas mostram a sua autoimagem. Como você se enxerga? Você tá entendendo? E muitas das vezes tem muita coisa aí que é do personagem de vitimismo. Por quê? Eu vou falar algo para vocês que é verdade.
às vezes é confortável ficar no vitimismo. Por mais que racionalmente a gente entenda que não é um lugar bom. O conforto daquele lugar, sabe? Pra que eu vou mudar? Você tá entendendo? Então, comece a observar as conversas internas, cuide dessas conversas internas. Quando você observar que você tem falado mal de si mesmo, da sua própria vida, que você tem uma imagem ruim de você, que você se acha a coitadinha, que você se acha a rejeitada do mundo, que o mundo inteiro te odeia. Ai, meu Deus, eu não dou certo com nada, tudo que eu escolho é ruim. Isso tudo são palavras ali na sua vida e vão fortalecendo a autoimagem negativa que você tem de si mesmo. Então, o exercício importantíssimo para mudar padrões é você criar uma autoimagem positiva de si mesmo e sustentar essa autoimagem positiva. As pessoas, já vi na internet ensinando, finge até ser. É meio que por aí. Mas eu gosto de falar que você precisa treinar. Eu sempre falo aqui, a manifestação, ela não vem só da sua cabeça. Pensei e chegou. Não, ela vai vir da sua identidade. Você manifesta aquilo que você é. Doa quem doer ouvir isso, mas você manifesta quem você é. Então, se você tem uma autoimagem ruim, onde você é uma pessoa ali que você se subestima, ou seja, você já está se colocando no lugar negativo, mais para baixo, você vai sempre ter oportunidades e situações na sua vida de acordo com essa posição que você está se colocando. Então, crie uma autoimagem, sabe? Uma imagem de fato sua positiva, uma imagem mental e sustente essa imagem. Sabe? Como é a pessoa, por exemplo, eu quero ter um set point aí de 2 milhões, ou seja, eu posso gastar, eu faço um monte de coisa, mas eu ainda tenho sobrando 2 milhões todo mês na minha conta. Como é essa pessoa? Se for o seu caso, você acha que essa pessoa é a mesma que tá vendo esse vídeo? Ou você acha que você tem um caminho aí de coisas a ajustar em você mesma para que você seja essa pessoa? É isso, tá? Eu tô colocando exemplos assim de dinheiro, mas isso serve para tudo. Hoje, ai meu Deus, eu quero um amor, eu quero um homem bom do meu lado, eu quero realmente viver um casamento maravilhoso, um casamento com paz, um casamento cheio de amor, um casamento que me faz bem. Bom, você é a pessoa que tem capacidade de ter esse casamento? Porque às vezes a gente fica sempre apontando no outro, falando do outro. Eu tenho 500 requisitos para o meu marido quando ele chegar. Mas você cumpre esses requisitos? Vocês estão entendendo? Às vezes a tóxica é você. Entendeu? Então assim, o que em mim eu preciso ajustar para que eu consiga viver um relacionamento bom, com um homem bom, com um homem bonito, um homem bem sucedido, um homem que me faz bem, um homem que me respeita. É isso, é essa pergunta que você tem que se fazer. E quando você fizer, crie a imagem mental positiva, uma imagem mental sua, porque eu tenho certeza que você tem 1000 qualidades e eu tenho certeza que você também tem coisas que são super fáceis de ajustar. Criou a imagem mental, né? Se questionou, criou a imagem mental? Foca nisso e foca sempre nos pontos que você precisa ajustar. Hoje meu ponto A é assim: eu sou uma pessoa tóxica, eu sou uma pessoa muito ciumenta, eu sou uma pessoa que arruma briga à toa, eu sou uma pessoa que tô sempre ali procurando caos, mas para eu ter um relacionamento bom, eu sei que eu preciso ajustar essas coisas. Então vamos começar a ajustar? Vamos começar a ter mais paciência, vamos começar a ser mais mansa, a ser mais serena. Poxa, eu quero sim aumentar o meu set point, quero ter um set point positivo, quero sim sair de uma vida mediana, onde eu ganho 5 mil, mas eu quero ganhar 1 milhão. Então tá, o que eu preciso ajustar em mim? Será que eu tenho um comportamento de compra impulsivo? Sim, tenho um comportamento de compra impulsivo. Então o que eu preciso ajustar? Por que eu sou impulsiva assim? Começa a olhar, poxa, eu tenho tanta roupa, esse mês eu não preciso comprar, eu não preciso e eu não vou. Comece a fazer esses ajustes sempre
focando na sua identidade, naquilo que você precisa ajustar em você, para que você possa ser a pessoa capaz de sustentar a vida que deseja. Eu vou trazer mais sobre esse assunto da autoimagem. Eu percebo, havendo muitos casos de mentorias e tudo mais, que de fato a identidade das pessoas, elas estão deturpadas. Então a gente precisa voltar para nossa identidade original de quê? De uma pessoa abençoada. Nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas, viemos dele. Então nós temos sim coisas fantásticas na nossa identidade. A gente precisa trazer essas coisas maravilhosas e extraordinárias para fora e parar da gente só focar naquilo que é ruim, focar naquilo disfuncional nosso. Ai, mas eu sou muito ciumenta, Luísa, como que eu vou arrumar um homem maravilhoso desse jeito? Você precisa olhar para isso com carinho. Não começou em você, você não é assim porque você quis, né? Coisas aconteceram e isso virou um padrão em você. Mas a boa notícia é que todos os padrões que a gente tem são ajustáveis. A gente consegue sim moldar, lapidar, na verdade, a nossa identidade para chegar naquela essência mesmo nossa, sabe? Tirar tudo isso que colocaram várias camadas ruins na nossa identidade. Então eu vou trazer mais esse assunto e vou falar como que eu consegui, né, mudar, porque lá atrás eu também não era essa pessoa que eu falo aqui pra vocês, tá? Eu era bem diferente da pessoa que eu sou hoje. Então eu precisei lapidar realmente quem eu era. E com certeza, eu sempre fiz esse exercício que eu falei pra vocês. Eu olhava pra onde eu queria chegar e eu falava o que eu preciso ajustar em mim pra chegar ali. E foi isso que me trouxe até aqui.